De um lado, um homem de calça jeans e camiseta preta, quase sempre em silêncio, com os olhos fixos no invisível. Do outro, um jovem programador introvertido, mas com um olhar afiado para os números, para o código e para o que ninguém ainda tinha entendido. Um criativo, um lógico, um poeta da tecnologia, um arquiteto do futuro. Essa não é só a história de duas empresas, é a história de duas visões de mundo. De dois homens que transformaram garagens em centros de poder. Essa é a história da Apple versus Microsoft. Mas antes de te contar como essa rivalidade moldou o século, eu preciso te lembrar de uma coisa. Todo império começa com uma inquietação. Anos 70. Os computadores eram grandes, feios, barulhentos, feitos para empresas, governos e pessoas com muito dinheiro. A ideia de ter um computador pessoal em casa era vista como um absurdo, um luxo inútil. Mas aí veio uma geração que não aceitava o mundo como ele era. Em 1975, em Albuquerque, Novo México, dois jovens decidiram criar uma linguagem de programação para um computador novo, o Altair 8800. Se chamavam Bill Gates e Paul Allen. Eles fundaram uma pequena empresa chamada Microsoft. A missão? Criar softwares que tornassem os computadores acessíveis. Enquanto isso, na ensolarada Califórnia, Steve Jobs e Steve Wozniak estavam montando placas-mãe em uma garagem. Eles não queriam apenas computadores funcionais. Eles queriam máquinas bonitas, amigáveis, intuitivas. E assim nasceu a Apple. Duas ideias, dois começos humildes. Duas visões do que a tecnologia poderia ser. Enquanto a Microsoft se concentrava em desenvolver sistemas operacionais para fabricantes, a Apple queria criar tudo: hardware, software, design, embalagem, tudo controlado, tudo pensado. E logo o mundo começou a ver os frutos dessa guerra criativa. Em 1984, a Apple lançou o Macintosh, o primeiro computador com interface gráfica de usuário e mouse, algo revolucionário para a época, comercial icônico, design impecável e um espírito de rebeldia no ar. Steve Jobs não queria apenas vender um produto. Ele queria mudar a forma como as pessoas se relacionavam com as máquinas, mas o mercado não perdoa romantismo sem lucro. O Macintosh era caro, a Apple estava dividida internamente. E em 1985, o impossível aconteceu. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Imagine isso. Criar algo do zero, colocar sua alma, liderar uma revolução e ser deixado de lado. Enquanto Jobs caía, Gates subia. A Microsoft fechou um acordo com a IBM para fornecer o sistema operacional DOS e depois lançou o Windows. Uma cópia? Muitos dizem que sim, mas uma cópia que funcionava e vendia. O Windows se espalhou como fogo em palha seca. Empresas adotavam, escritórios compravam, o mundo corporativo abraçou a padronização. E aí está uma das primeiras grandes lições dessa história. Nem sempre vence quem inova mais. Muitas vezes vence quem entende melhor o jogo. Bill Gates entendeu que o segredo estava em licenciar software. Ele não precisava fabricar computadores. Ele só precisava estar dentro de todos eles. E foi assim que a Microsoft cresceu. Rápido. Gigante, onipresente. Nos anos 90, Bill Gates se tornou o homem mais rico do mundo. E Jobs sumiu. Fundou a Next, comprou a Pixar, se reinventou, enquanto um construía o império, o outro amadurecia no exílio, mas a vida tem suas voltas.
E em 1997, a Apple estava à beira da falência. A empresa que um dia foi símbolo de inovação, agora era vista como ultrapassada. E foi aí que decidiram trazê-lo de volta. Steve Jobs voltou para a Apple e com ele voltou a alma da marca. Cortou produtos, mudou equipes, reescreveu a estratégia e em 2001 lançou o iPod, depois o iTunes, depois o iPhone, depois o iPad e uma avalanche de produtos que mudaram não apenas a empresa, mas o mundo. Lá no final eu vou te mostrar como virar essa chave. Enquanto a Microsoft continuava reinando no mundo dos negócios, das licenças, dos sistemas para empresas, a Apple renascia das cinzas com uma proposta diferente. Ela não queria estar em todos os computadores. Ela queria que o seu computador fosse diferente de todos os outros. Steve Jobs entendia de algo que poucos dominavam: emoção. Cada produto da Apple era uma experiência. O design, embalagem, interface, tudo era feito para encantar, para gerar desejo. E enquanto Bill Gates entregava produtividade, Jobs entregava sensação. Microsoft era a praticidade, Apple era o sonho. Mas veja, essa não é a história de quem foi melhor. Essa é a história de dois homens que venceram com caminhos opostos. Enquanto Bill Gates delegava, escalava e pensava no macro, Steve Jobs centralizava, controlava e mergulhava em cada detalhe. Enquanto Gates fazia acordos e crescia com alianças, Jobs criava um ecossistema fechado, exclusivo, quase místico. Ambos venceram. Ambos erraram. Ambos mudaram o mundo. E essa talvez seja a mensagem mais importante deste vídeo. Não existe um único jeito de vencer. Você pode ser mais técnico, analítico, pragmático como Bill Gates, ou mais sensível, obsessivo, emocional como Steve Jobs. Você pode liderar com números ou com intuição. O que importa é fazer com verdade, com propósito, com entrega real. Hoje, ambas as empresas seguem gigantes. A Microsoft domina o mercado corporativo, investe em nuvem, inteligência artificial e é líder em produtividade. A Apple domina o desejo do consumidor final, lança produtos com filas na porta, tem fãs, não apenas clientes. Mas se você olhar bem, vai perceber que uma aprendeu com a outra. A Microsoft hoje se preocupa mais com design, experiência e usabilidade. E a Apple com estrutura, previsibilidade e escalabilidade. Rivais? Sim. Mas também espelhos, parceiros inconscientes de uma corrida que transformou o planeta. Você já se sentiu mais como Gates ou mais como Jobs? Comenta aqui embaixo, porque essa conversa é sobre você também. Sobre seu jeito de pensar, de trabalhar, de buscar o sucesso. E se essa história te inspirou, se te deu vontade de agir, de criar, de inovar, compartilhe esse vídeo com alguém que está começando. Alguém que precisa ouvir que existem vários caminhos para chegar lá. Mas todos eles passam por uma decisão. Fazer. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo quando ninguém acredita,